capítulo 1. E hoje nós temos diante de nós esses versos gloriosos, 16 e 17, que foram usados por Deus durante a sua história da redenção para despertar da reforma protestante no coração de Lutero, quando por meio da contemplação desse verso ele veio a compreender o que era a salvação do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É uma passagem que de fato nos causa temor pela sua grandeza, pela importância da sua mensagem. É a mensagem central naquilo que pregamos, naquilo que cremos, naquilo que ensinamos. É a mensagem central do reino de Deus. E que hoje o Senhor nos concede a oportunidade de contemplar nessa noite. Vamos então ler Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. O Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos curvar a nossa fronte, invocar o nome de Deus, suplicando o seu auxílio e a sua graça. Senhor, estamos diante de uma passagem que nos parece elevada demais para nós, mas que enche o nosso coração de alegria, ter o privilégio de ser arauto das boas novas. Ó Deus, e suplicamos que o teu poder se manifeste em nosso meio, por meio da pregação do teu santo evangelho. Poder para salvar aqueles que creem no Senhor. E que a tua justiça seja revelada diante dos nossos olhos. Justiça concedida a nós, homens pecadores. Abençoa o teu servo que fala contigo. O Senhor conhece plenamente as nossas limitações. E que o Senhor graciosamente e com misericórdia vença todas as nossas limitações e edifique o teu povo na compreensão do teu santo evangelho. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua graça. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o que o Evangelho significa para você? Eu não lhe pergunto o que você compreende, o que vem a ser o Evangelho. Muitos de nós compreendemos, pela graça de Deus, o que é o Evangelho. Podemos defini-lo, podemos explicá-lo para alguém, até mesmo evangelizar com a mensagem genuína do Evangelho. Mas a pergunta que eu lhes faço é: qual o valor do Evangelho para você? Qual a importância do Evangelho na sua vida? Qual o lugar de importância, de prioridade o Evangelho tem no seu coração? Como o Evangelho determina, ou que impacto o Evangelho tem em determinar os rumos da sua vida? Sua forma de ver as coisas, de pensar, de viver o mundo. Meus irmãos, a verdade é que para alguns de nós o Evangelho é mais um adereço nas nossas opiniões a respeito das várias coisas do mundo. Nós cremos e temos opiniões a respeito da vida. E o Evangelho para muitos de nós é mais uma das nossas convicções. E o Evangelho tem pouco impacto na nossa vida. O Evangelho
se torna apenas um adereço para a nossa própria condenação. Porém, meus irmãos, nesses versos introdutórios da carta, nós temos visto que o apóstolo Paulo tem se esforçado ainda de modo introdutório para mostrar o quão o evangelho é importante na sua própria vida. Nos versos iniciais de 1 a 7, quando o apóstolo Paulo apresenta a saudação da carta, ele mostra como o evangelho foi instrumental na vida dele para a sua completa transformação, para a mudança da sua identidade. De inimigo de Deus, ele passa a ser um servo. De um fariseu, ele passa a ser um fariseu de Jesus, um separado para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho esse que ele crê, foi ensinado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, por meio dos seus profetas. Nos versos seguintes, que nós consideramos na última ocasião, de 8 a 15, o apóstolo nos mostra como o evangelho criou vínculos fortes entre ele e todos os crentes, especialmente aqui, os próprios romanos. Os romanos estavam, talvez, questionando ou duvidando do verdadeiro interesse do apóstolo Paulo na vida daqueles irmãos. Que o apóstolo Paulo, embora fosse chamado apóstolo dos gentios, até agora não tinha ido até aquela cidade para lhes anunciar o evangelho, expor-lhes o evangelho. Mas o apóstolo aqui, ele expressa que ele tem um grande vínculo com eles. Ele ora por eles, ele é grato a Deus por eles, ele deseja estar com eles para edificação mútua, mas ele deixa claro que o vínculo que eles têm é um vínculo criado pelo evangelho, a ponto dele dizer: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E essa dívida que ele tem é a dívida do evangelho. O evangelho o alcançou com graça e apostolado, e portanto ele tinha um vínculo criado pelo evangelho para com aquela igreja. E portanto ele diz no verso 15 que estava pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Não havia nele nenhuma hesitação, não havia nele nenhuma dúvida, mas como um bom soldado de Cristo, ele estava pronto para ser, em tempo oportuno, quando Deus concedesse, enviado até Roma para também ali anunciar o evangelho. Porém, o apóstolo, meus irmãos, nos versos que se seguem, que iremos considerar nesta noite, 16 e 17, ele expressa algo ainda um pouco mais pessoal, um pouco ainda mais profundo na relação que ele tem com o próprio evangelho. Pois aqui ele fala da sua forte convicção no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não apenas a sua identidade foi transformada pelo evangelho, não apenas fortes relacionamentos foram construídos por causa do evangelho, mas o apóstolo está plenamente convicto de que o evangelho é de fato o poder de Deus. Não há dúvidas nele com respeito à mensagem do evangelho. E assim, ao expressar esta forte convicção que ele tem no seu coração, ele também apresenta para nós o tema da carta. Aqui, reconhecido por todos, nesses versos 16 e 17, nós temos o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tema esse que ele desenvolve brevemente, mas que ele irá desenvolver longamente, detalhadamente e gloriosamente ao longo de toda a carta. De modo, meus irmãos, que nessa passagem nós queremos considerá-la sobre o seguinte tema: a convicção de Paulo com respeito ao evangelho. A convicção do apóstolo Paulo com respeito ao evangelho. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que notamos no texto, quando voltamos a nossa atenção para o verso 16, é Paulo afirmando com contundência sua convicção no evangelho, e ele afirma nesses termos: pois não me envergonho do evangelho. Quando ele fala aqui, pois não me envergonho, ele está remetendo ao que ele disse antes, não é? Eu estou pronto para anunciar o evangelho, no verso 15 ele disse.
Em mim não há hesitação alguma para anunciar o Evangelho, e a razão não é apenas porque eu estou ligado a vocês, romanos, mas a razão verdadeira, porque eu estou pronto para anunciar o Evangelho, é porque não há em mim nenhuma dúvida de que o Evangelho é de fato a mensagem de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa é a sua convicção. Esse é o tipo de relacionamento que o apóstolo Paulo tem com o Evangelho, de plena certeza nesta mensagem. E ele expressa nesses termos: eu não me envergonho do Evangelho. O sentimento de vergonha todos nós conhecemos, não é? É um sentimento horrível. Que certamente todos nós aqui, até mesmo as crianças especialmente, sabem o que é sentir vergonha. É um sentimento que nos causa constrangimento, é um sentimento que nos leva a querer se esconder das pessoas ou de situações. É um sentimento muito ruim. Vergonha, meus irmãos, é o sentimento que surge quando somos expostos publicamente em um contexto que nós não desejávamos ser expostos. Desejávamos manter a nossa privacidade de alguma maneira. E quando somos assim, então, expostos dessa maneira, sentimos aquele sentimento ruim chamado vergonha. E são muitas as razões pelas quais nós sentimos vergonha. Sentimos vergonha, por exemplo, quando a nossa intimidade é exposta. Quando os nossos planos secretos são revelados a contragosto. Quando os nossos pensamentos são revelados sem a nossa autorização, sem o nosso consentimento. Pensamentos profundos, pessoais, são expostos assim para todos contemplarem e olharem. Nos sentimos como que nos envergonhados sentimos. A própria nudez provoca vergonha, não é? Quando a nossa nudez é exposta, estamos expondo algo mais íntimo, coisa mais íntima nossa, que a nossa nudez, ela não deve ser exposta. Quando é exposta, sentimos vergonha. Foi assim com Adão e Eva quando pecaram. Antes de pecar, eles estavam nus e não se envergonhavam, diz o texto. Mas quando pecaram, abriu-se-lhes os olhos e perceberam que estavam nus, e então coseram folhas de figueiras para cobrir aquilo que a própria Bíblia chama as suas vergonhas. Cobrir a sua nudez. Mas sentimos vergonha também não apenas quando a nossa intimidade é exposta, mas também quando nós somos expostos excessivamente ou intensamente em alguma situação. Somos intimidados então. Quando somos expostos a uma situação que nos deixa desconfortáveis, de uma forma excessiva, por exemplo, falar em público. Muitos têm vergonha de falar em público, se sentem expostos. Todos os olhos se voltam para ele e então ele sente-se envergonhado, pois não está acostumado com aquele tipo de situação. Foi exposto demais. E assim sente-se envergonhado. Porém, meus irmãos, talvez uma vergonha ainda mais vergonhosa, se é possível falar assim, é quando sentimos vergonha, quando a nossa vil condição moral é exposta. Sentimos muitas vezes vergonha por causa disso, não é? Quando os nossos pecados são expostos. Quando a nossa hipocrisia é exposta diante de todos. Quando os nossos pensamentos maus e incrédulos ficam patentes para todos, sentimos vergonha. Queremos nos esconder das pessoas. Queremos esconder até de Deus. Quando pecamos contra Deus. Foi esse o sentimento do publicano, que ali orou do lado do fariseu, e diz que ele não ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ser propício a mim, pecador. Essa expressão de que ele não ousava levantar os olhos aos céus é uma expressão de vergonha, pois ele não ousava contemplar a Deus face a face. Ele não queria nem olhar para Deus, tomado de vergonha dos seus pecados. Muitos de nós conhecem muito bem o que é sentir vergonha por essas razões. Mas também, meus irmãos, sentimos vergonha, às vezes, quando fica exposto, e é sempre essa questão de estar exposto, associado à vergonha, fica exposto que estamos associados
a algo que é desprezado pela maioria. Quando a maioria na sociedade, na família, ou daqueles que nos cercam, tem uma determinada opinião a respeito de algo, uma opinião negativa, uma opinião desprezível a respeito de algo, e é aquilo que todo mundo despreza, é aquilo que nós nos associamos. Temos vergonha de assumir perante todos que, embora todos rejeitem aquilo, nós concordamos. E preferimos então, por vezes, esconder as nossas opiniões, para que não sejamos rechaçados, para que não sejamos julgados, para que as pessoas não nos critiquem, para que as pessoas não nos acusem. Preferimos então esconder os nossos pensamentos, as nossas opiniões, do que estar associado a algo que todos rejeitam e todos desprezam. E é esse tipo de vergonha aqui que o apóstolo Paulo se refere, quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de expor para todos que eu estou de fato associado ao Evangelho. Eu estou convicto do Evangelho. Eu tenho certeza dessa mensagem. E embora ela seja rejeitada por todos, ela não me causa vergonha. Eu estou disposto a ir contra o mundo, se assim o caso, se assim for necessário, para proclamar a mensagem do Evangelho. É uma forma interessante do apóstolo Paulo expressar sua convicção, não é? Ele poderia expressar sua convicção em termos positivos, meramente dizendo, eu creio firmemente no Evangelho. Ou eu estou firme na minha crença de que o Evangelho é a mensagem de Deus. Ele usa essa linguagem de firmeza, essa linguagem mais positiva, quando ele fala, no verso 11, que desejava se encontrar com os romanos para repartir algum dom, com o propósito de que eles estivessem confirmados ou firmados no Evangelho, para que eles estivessem mais convictos da mensagem do Evangelho. Mas quando ele fala da sua própria convicção, ele não usa esse termo. Ele usa uma expressão negativa, não me envergonho do Evangelho. Isto, meus irmãos, para enfatizar a verdade de que a sua convicção no Evangelho é sustentada em meio a muita oposição. É fácil estar convicto daquilo que todo mundo concorda com nós, não é? É fácil pensar como todo mundo pensa. Ter opiniões que são sustentadas, que são encorajadas, que são reafirmadas por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, pela sociedade. É fácil ser convicto quando a multidão está do nosso lado. Mas o apóstolo diz, a minha convicção no Evangelho existe em meio a muita oposição, que deseja me envergonhar, que me julga, que me critica, porque assim eu penso. Mas eu estou convicto da mensagem do Evangelho, em meio a muita oposição. E a oposição, meus irmãos, naquele tempo vinha de todos os lados, judeus e gregos. O apóstolo Paulo, ao crer no Evangelho, ele renegou toda a sua história, toda a sua criação, tudo aquilo que ele sempre creu e aprendeu e foi instruído. Você deve imaginar que tipo de crítica o apóstolo Paulo recebeu por parte da sua família, por exemplo, que nunca é mencionada no Novo Testamento. Que tipo de crítica ele recebeu por parte dos judeus, e aqui nós lemos relatos sobre isso, que o perseguiam por conta da sua associação com o Evangelho. O Evangelho era rejeitado, meus irmãos. Para os judeus, especialmente, o Evangelho era motivo de vergonha. Talvez por isso ele usou essa expressão. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 22 a 25, ele diz que a mensagem que ele prega de Cristo crucificado é escândalo para os judeus. É algo escandaloso. É algo vergonhoso.
E de fato, para o judeu, você deve imaginar como de fato a mensagem do Evangelho era algo escandaloso. No cerne da mensagem do Evangelho está um homem crucificado. Crucificação, meus irmãos, era a forma maldita de morrer. A própria palavra de Deus diz isso. Que maldito é aquele que for dependurado no madeiro, Deuteronômio 21, 23. É algo maldito. E na mente do judeu é algo escandaloso pensar que a salvação, a bênção viria, as boas novas viriam por meio de algo maldito. Que vergonha crer assim. Você não tem vergonha de propor uma ideia de salvação por meio da maldição? Mas o apóstolo estava convicto da sua mensagem. O evangelho para os gentios, por outro lado, não era escândalo, era loucura. Os gregos tinham as suas filosofias, sua forma de ver o mundo bem humanista. E o evangelho não se encaixava nisso. E portanto diziam, é loucura. Por um lado ele era chamado de louco pelos gentios, por outro lado ele era chamado de escandaloso e vergonhoso pelos judeus, mas Paulo está firme na sua convicção do evangelho. Ele sabe que o evangelho não o desapontará naquele último dia, e por isso ele está convicto. Ele sabe que ele crê numa mensagem que naquele último dia, quando todas as coisas forem provadas, aquela mensagem de fato estará lá com ele e o susterá. Quantas vezes nós defendemos ideias com grande fervor e que no final das contas são ideias que nos causam decepção. E aí sentimos vergonha pelo tempo que defendemos aquelas ideias que hoje nos desapontam. Não é assim com a política. Estamos hoje escolhendo governantes. Todos nós defendemos este ou aquele candidato. E alguns de nós defendemos fervorosamente este ou aquele candidato. Porém não sabemos que os homens decepcionam. Não sabemos que corremos o risco natural de lá na frente, aquela mensagem, aquela ideia, aquela proposta, aquele candidato, aquele partido, seja lá o que for, poderá nos desapontar grandemente. E a verdade é que teremos que enfiar a cara no buraco, nos envergonhar do tempo que defendemos fervorosamente este ou aquele. Mas o apóstolo diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque eu sei que o evangelho, no final das contas, jamais me desapontará. Eu estou convicto. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que é poderoso. Eu sei. Eu não tenho dúvida. Jamais precisarei pedir desculpas por ter ensinado esta mensagem. Jamais precisarei me retratar ou corrigir ou adaptar a minha mensagem. A mensagem do evangelho, ela é clara e ela é contundente. E eu creio nela de todo o meu coração. Estou pronto a enfrentar o mundo por isso. E contra tudo e contra todos que querem me envergonhar por crer assim. Não tenho vergonha de me associar com o evangelho, diz o apóstolo Paulo. Isaías, na antiga dispensação, expressou uma ideia semelhante no capítulo 50 da sua profecia, verso 7, quando ele diz, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, diz Isaías. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? O Senhor está do meu lado. Não serei envergonhado. Porém, meus irmãos, o apóstolo aqui, ele apresenta, ele justifica porque ele está tão convicto na mensagem do evangelho. E ele apresenta duas razões para nós. A primeira está aqui no verso 16.
Acompanhe comigo. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Essa é a convicção de Paulo. No Evangelho o poder de Deus se manifesta para salvar. Que coisa gloriosa, não é? A mensagem do Evangelho. Meus irmãos, novamente, quando pensamos na compreensão dos judeus com respeito à proposta do Evangelho dos judeus incrédulos naquele tempo, eles compreendiam que a mensagem do Evangelho era uma mensagem fraca, destituída de poder para salvar. Novamente, naquela passagem de 1 Coríntios 1, verso 22, a partir do verso 22, quando o apóstolo Paulo diz que a mensagem de Cristo crucificado é escândalo para os judeus, mais adiante, no verso 25, ele fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E essa é a ideia aqui. Os judeus diziam, essa mensagem é a mensagem de um Deus fraco. E afinal de contas, meus irmãos, nós julgamos hoje os judeus, ou quem quer que pense assim, mas pelo nosso coração incrédulo, talvez não pensaríamos diferente se lá estivéssemos, não é? Afinal de contas, o que temos do cerne da mensagem do Evangelho é um carpinteiro morto. O que um carpinteiro morto pode fazer? Que tipo de poder há na morte de um mero carpinteiro? Que loucamente diz que é rei dos judeus. Os judeus esperavam, meus irmãos, na vinda do Messias, que Cristo viria, ou Cristo viria, se manifestando com grande exuberância, com grande poder visível, que talvez ele viesse montado num cavalo branco, com uma espada na mão, destruindo os inimigos, César. Mas aqui vem Jesus montado num jumentinho, filho de jumenta, sem nenhuma glória externa, totalmente desprezado pelos homens, e que no final de toda a sua vida termina morto, dependurado na cruz. A figura do Cristo dependurado na cruz, para os olhos incrédulos, é a figura da fraqueza, da derrota, não é? Interessante que o próprio ladrão na cruz, um deles, teve essa impressão, quando virou-se para Cristo naquele momento e diz, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és o Messias, em outras palavras, cadê o teu poder para se salvar? Não pode salvar a si mesmo, como irá salvar os outros. E assim eles interpretavam as coisas. Que o Evangelho era mensagem fraca, destituída de poder. E para os judeus, meus irmãos, a salvação estava no seu próprio poder. No braço do homem. Naquilo que ele conquistava pelos seus próprios méritos, de observância na lei. Alguns pensavam assim, especialmente os fariseus. Outros confiavam em libertadores humanos. Quantas vezes Israel confiou no Egito, depositou a sua esperança no Egito para uma nação aliada, para vir lhe socorrer. Confiam, como cantamos no Salmo 20, em carros e cavalos. Confiam em coisas humanas, coisas criadas. E desprezam o poder de Deus. E reputam o Evangelho como uma mensagem de fraqueza. Porém, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra é que a salvação é uma tarefa impossível para os homens. A nossa condição, meus irmãos, naturalmente, é uma condição desesperadora. A condição do homem natural sem Cristo é uma condição sem esperança. Está preso às garras de Satanás. Está morto em seus delitos e pecados. Totalmente culpado, sem atenuantes diante de Deus. É isso que Paulo vai dizer a partir do verso 18. E não há nada que possamos fazer para obter a salvação. O pecado, meus irmãos, não é meramente uma escolha ruim nossa,
quando escolhemos prazeres carnais ou pecados que nos atraem. O pecado é uma prisão para o homem natural. O homem natural é dito pela palavra de Deus que ele é cativo ao pecado, que ele é escravo do pecado, que ele está preso com amarras ao pecado e ele não pode sair dali. Ele não tem como escolher outra coisa. O homem é impotente com respeito à sua própria salvação. Nada pode fazer. Mas ainda assim ele crê. Ainda assim o homem deposita esperança no seu próprio braço, enquanto na verdade somos fracos e impotentes. Até mesmo se quiséssemos, se colocássemos na nossa mente, não, a partir de agora eu estou determinado, eu irei viver uma vida de perfeita santidade, eu irei obter a minha salvação pelos meus próprios méritos, pelo meu próprio esforço, com dedicação, com disciplina, com determinação. Eu irei buscar a salvação em mim mesmo. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz que isso é tolice. Pois mesmo quando queremos o bem, não temos o poder para o efetuá-lo. Pois a nossa carne é fraca. É tolice quando o homem confia nos seus próprios esforços. E meus irmãos, se a salvação vai nos alcançar de alguma maneira, se seremos salvos, se existe a possibilidade de sermos salvos, essa possibilidade está unicamente em Deus exercer o seu poder para salvar. A salvação é uma atividade de resgate. É quando Deus invade o império das trevas e nos arranca com mão forte, braço estendido do império de Satanás. Quebra o jugo do pecado. E nós recebemos tudo isso de graça. Eu fico pensando numa criancinha, num cativeiro, preso, amarrado com um saco preto na cabeça, correntes prendendo seus pés, ali completamente indefesa, diante dos seus algozes. E entra então a SWAT, matando todo mundo, destruindo, desbaratando, tirando aquela criança. O que aquela criança fez? Nada. Ela foi resgatada. Assim é a salvação que vem da parte de Deus. Se formos ser salvos, meus irmãos, seremos salvos porque Deus manifesta o seu poder. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando ele fala da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, os discípulos perguntam então ao Senhor: Senhor Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta do Senhor Jesus disse: isto, em outras palavras, a salvação é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele exerce o seu poder. Ele faz notório o seu poder quando ele salva pecadores. E Paulo está convicto de que o poder de Deus para salvar se manifesta no Evangelho. Que coisa maravilhosa e tremenda. Considerar que o poder do Todo-Poderoso é liberado, ele é exercido para nos resgatar do pecado por meio da pregação, da loucura da pregação do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, o Evangelho está cheio do poder de Deus, não é? Desde a sua encarnação, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. É dito para Maria que o poder do Altíssimo a envolveria. Quando ele foi encarnado, ele foi encarnado com manifestação do poder do Espírito Santo. A sua vida foi uma vida vivida na dependência do poder do Espírito Santo. Quando tocavam nele, ele diz: de mim saiu o poder. Foi uma vida vivida diante do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Até mesmo a sua morte, que muitos reputam, os judeus reputavam como sendo um sinal de fraqueza. Ele não morreu em fraqueza. Até mesmo a sua morte foi uma demonstração do poder,
pois ele entregou a sua vida. Ele diz, ninguém a tira de mim. Se eu morro é porque eu dou a minha própria vida. E a sua morte foi uma morte de poder. Os astros testemunharam isso e viram. O sol, em reverência à morte de Cristo, tirou a sua luz. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E o centurião, ao ver tudo aquilo, disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mas não para na sua morte, não é? O poder do Senhor continua se manifestando com grande glória na sua ressurreição. Quando a morte não pôde retê-lo, mas ele venceu a morte e o inferno. E ressuscitou ao terceiro dia. O próprio apóstolo Paulo diz aí no capítulo 1, verso 4, veja, Romanos, que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. E o seu retorno? Ainda testemunharemos o seu retorno. Mas a Bíblia nos garante que quando ele vier novamente, nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder, grande glória, poder para salvar. O Evangelho, meus irmãos, a pregação do Evangelho é onde encontramos o poder de Deus. E que tolice quando os homens desprezam o Evangelho de Deus. Existe hoje em dia muito interesse no poder de Deus. No meio pentecostal, outras igrejas. Todos querem ver a manifestação do poder de Deus. Querem experimentar o poder de Deus. Curando, falando em línguas, expulsando demônios, isso ou aquilo. Mas o Senhor já demonstrou onde o seu poder é encontrado. É na pregação do Evangelho. Que esses mesmos homens que buscam ver o poder de Deus são os primeiros a desprezar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se envergonham dessa mensagem. E preferem recorrer a todo tipo de macaquice que eles inventam. Que de poder não tem nada. Que na verdade escraviza mais o homem na sua consciência e o faz filho do inferno 2 vezes mais. Porque tem desprezado o poder de Deus. Esse poder, meus irmãos, está disponível a nós. Que o Senhor nos entrega por meio da simples pregação verbal do Evangelho do Senhor. Quando é explicado como o homem pode ser salvo, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu por pecadores, aí está o verdadeiro milagre, a verdadeira manifestação do poder de Deus. E esse poder, ele diz, está disponível para todos. Não apenas os judeus, que pensavam, a salvação virá a nós, tão somente. Mas ele diz, é para todo que crê. Para todo, sem distinção. Primeiro judeu, mas também do grego. Primeiro judeu, claro. Pois o Senhor os escolheu como sendo o canal pelo qual o Senhor haveria de trazer o Evangelho ao mundo. Cristo veio dos judeus, ele disse isso para a mulher samaritana em João 4. A salvação vem dos judeus, ele disse isso. Logo, eles têm uma prioridade, mas a mensagem, na verdade, ela é entregue e anunciada igualmente a todos, também do grego, também a nós. Os gregos somos nós aqui nesse contexto, nós somos os gentios. E a nós foi estendido o braço do Senhor para salvar, mas para aquele que crê. Aí está a chave para experimentar o poder do Senhor. O poder que salva do pecado, do jugo do pecado. É para todo aquele que crê, meus irmãos. Crer é confiar em Deus. Não é apenas dizer, o Evangelho é verdade. O Evangelho é a minha opinião nas questões ligadas à religião. Fé é dizer como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Cristo.
Fé é depositar o seu peso em Deus, é estender a mão e dizer: Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor tem a me ofertar, o perdão de pecados. Me entrega, eu aceito, eu creio. Eu deposito em Ti a minha esperança. Eu não tenho plano B. Eu não tenho outra alternativa. Eu não confio em nada mais. Se perecer, perecerei, mas perecerei aos pés da cruz, pois me lanço de todo no Senhor, sem hesitação, sem duvidar, mas com firme convicção no Senhor. Isso é fé. Crer em Cristo. Nós temos essa fé. Nós temos esse tipo de relacionamento com o Evangelho. Estamos plenamente convictos de que o Evangelho é o poder de Deus. É onde o Todo-Poderoso manifesta o seu braço para salvar você e o mundo. Por que se envergonhar, então? Por que dúvidas? Mas o apóstolo apresenta, meus irmãos, uma segunda razão pelo qual ele está convicto do Evangelho. Verso 17. No verso 16 ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Mas no verso 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui está, meus irmãos, os versos que chacoalhou o mundo desde o tempo da Reforma Protestante. Romanos 1,17. Aqui está, meus irmãos, a compreensão de como o Evangelho opera. Paulo disse no verso 16 que o Evangelho de fato é Deus operando poderosamente, mas como? De que maneira? O Evangelho opera poderosamente, ele diz no verso 17. O Evangelho revela e manifesta o poder de Deus, mas revela também a justiça de Deus. E para nós, meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Porque se somos fracos, por um lado, e precisamos do poder de Deus, por outro lado, somos injustos perante Deus. Meus irmãos, a confusão que Lutero fez com esse texto é que quando ele leu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele compreendeu que, primeiramente, primeira vista, que quando se falava da justiça de Deus, estava se falando de um atributo do próprio Deus. Que Deus é justo. E de fato Deus é justo, não é? Em todas as suas ações, no tratar com as suas criaturas, Deus é perfeitamente justo. Deus não faz nada errado. Deus dá a cada um segundo o merecimento de cada um. Alguns abominam meritocracia. Deus não. Porque é justo. Ele retribui cada um segundo as suas obras. Isso é justiça. E quando Lutero olhou para esse texto e pensou que a justiça de Deus dessa maneira se revela no Evangelho, ao invés de se consolar, ele se sentiu amedrontado. Pois ele disse: se Deus me der o que eu mereço, se Deus me tratar justamente, eu estou condenado. Um raciocínio lógico e correto. Ele chegou a dizer o seguinte, e aqui eu cito as suas palavras, as palavras de Lutero: eu odiava esta expressão, a justiça de Deus. Pois o uso e costume de todos os professores me havia ensinado a entendê-lo filosoficamente como a justiça formal ou ativa, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Porque diante disso ele não tinha esperança alguma. Se ele não tinha esperança nele mesmo, e ele tentava. Lutero era aquele que era o monge mais dedicado do que todos. O chão do mosteiro estava brilhando o tempo todo, pois estava lá
Lutero pagando penitência, tentando comprar a sua salvação, esfregando um chão. Como se isso pudesse obter a salvação. Ele olha para Deus e ele vê um Deus justo e ele diz: estou perdido. Mas aí então o Espírito Santo agiu na vida dele. E ele compreendeu. Quando ele diz: visto que a justiça se revela no Evangelho de fé em fé. Ele compreendeu, não é pelas obras. Essa justiça aqui, seja lá o que está dizendo, não é justiça que de algum modo será ligada a mim por meio do que eu faço ou deixo de fazer. Mas é pela fé, é por crer. E aí ele vem então a compreender o que é essa justiça. Não é a justiça de Deus no seguinte compreensão de que é algo a respeito do próprio Deus, um atributo de Deus. Mas é a justiça que Deus dá. Não a justiça que Deus exige. Mas a justiça que Ele concede. E essa justiça só é encontrada no Evangelho. É a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Quando Deus promete nos conceder uma justiça que nós não temos. Pois perante a lei somos todos culpados. Quem aqui, levante a mão, não tem pecado, é mentiroso, diz o apóstolo. Quem aqui não tem a sua consciência pesada diante de Deus, pelos seus próprios pecados, todos pecamos e carecemos da glória de Deus, o apóstolo vai dizer em instantes. Somos todos culpados perante o Senhor, mas no Evangelho existe uma justiça que é revelada, uma justiça que se manifesta. Ah, como eu preciso de justiça, como eu preciso ser justo, pois Deus é justo. E se Ele não for me matar, é porque eu preciso ser justo. Mas Deus, Ele concede a justiça, que é a justiça de Cristo. Cristo não apenas Ele manifesta poder, mas Ele manifesta justiça. E isso é que é maravilhoso. Meus irmãos, Cristo, Ele é chamado de o justo, porque Ele viveu em perfeita justiça. Aqueles pecados que eu e você caímos, Ele nunca caiu. Aquelas omissões que nós vergonhosamente nos omitimos de fazer o bem, quando estava no nosso poder para fazê-lo, e não fazemos, e pecamos contra Deus, Ele jamais se omitiu. A vida dele é em perfeita conformidade à lei. E o que nós precisamos compreender é que Ele fez assim como homem. Ele se encarnou e viveu dessa maneira, em perfeita justiça, para que ao final Ele tivesse uma justiça para dizer: toma, agora ela é tua. E quando Deus olhar para você, Ele não vai ver a sua injustiça, e nem a sua justiça que é falha, mas Ele vai ver a minha justiça. E a sua injustiça, os seus pecados, Ele diz: me dá, pois eu levarei sobre mim no madeiro. A sua iniquidade Ele carregou. E assim os seus pecados são imputados a Cristo, são entregues a Cristo, são contados na conta de Cristo. E a justiça perfeita, gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, é dada a você. De fé em fé. Os céus se abriram para Lutero. Ele compreendeu que o justo viverá pela fé. O peso caiu dos seus ombros. O fardo rolou para trás. E ele agora sabe que ele precisa apenas confiar em Deus. Viver para Deus, como gratidão. Mas que ele precisa depositar a sua esperança em Deus. E Deus será propício a ele, pecador. Quando ele diz de fé em fé,
Muitos debatem o que essa expressão quer dizer, mas eu entendo, é fé do início ao fim. A nossa caminhada com o Evangelho deve ser toda por meio da fé. Porque alguns começam na fé e terminam na carne. Alguns se encantam com o Evangelho e dizem, é isso que eu preciso. Professam crer no Evangelho, começam bem, mas se desviam. E daqui a pouco são tomados de uma mentalidade farisaica, legalista. E começam a sutilmente, embora jamais irão assumir isso, mas essa é a sua postura, sutilmente depositar, ainda que um pouco, da sua esperança em si mesmo. Alguns vão de fé em obras, mas é de fé em fé. Meus irmãos, precisamos do Evangelho todos os dias. Precisamos compreender que a justiça de Cristo foi nos dada por meio do Evangelho todos os dias. Somos como mendigos e todos os dias precisamos estender a mão para Deus e dizer, Senhor, eu dependo da justiça de Cristo. Me sustenta com ela. Limpa a minha consciência. Pelo teu poder me liberta das amarras do pecado. E concede-me a tua bênção, pois eu nada posso. Eu sou fraco e eu sou culpado diante do Senhor. Mas em Cristo nós somos vencedores e perfeitamente justos. E Paulo diz, onde eu encontro isso? Me diga, que proposta, que alternativa, além do Evangelho, vai suprir a minha fraqueza e a minha culpa diante de Deus? Espiritismo, trazendo para o nosso contexto contemporâneo. Catolicismo romano, com suas penitências e sua estrutura sacramental. Uma vida secular, ignorando a Deus, vai suprir as suas fraquezas, vai limpar a sua consciência dos pecados que você comete? Onde eu encontro a mensagem poderosa e justificadora? Ele diz, eu estou convicto que esta é a mensagem de Deus. Afinal de contas, essa é a minha própria experiência, diz Paulo. O Evangelho revelou a minha fraqueza. Eu pensava que era forte, mas descobri que era fraco. Mas na verdade isso foi para o meu bem, para que eu confiasse no poder de Deus. Eu pensava que era justo, irrepreensível, diz ele em Filipenses. Mas descobri que eu não passava de um monte de excremento, culpado diante de Deus. Mas foi bom compreender isso, pois pela fé eu estendo e recebo uma justiça infinitamente superior a que eu jamais poderia produzir pelos meus próprios esforços. O justo viverá pela fé. Essa é a mensagem que não é nova, ele cita Abacuque 2:4, passagem que vamos considerar na nossa próxima exposição de Abacuque, para justificar que essa mensagem não vem da sua cabeça. Não é uma inovação, ele tem dito isso, não é? Desde o início. Quando ele diz no início da carta, no verso 2, que o Evangelho foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e aqui agora ele já cita o primeiro deles, Abacuque, que anunciou que o justo viverá pela fé, pela graça, recebendo o que ele não merece, e não pelos seus próprios méritos e esforços. Eu lhe pergunto, em conclusão, o que o Evangelho significa para você? É meramente a sua religião? A sua doutrina? Ou você está convicto de que é o poder de Deus para a salvação? Você está convicto de que apenas no Evangelho você obterá uma justiça pelo qual você terá condições de comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo e ser absolvido? Se no tempo de Paulo era vergonhoso crer no Evangelho, pelo menos a sociedade pensava assim.
Eu penso que ainda mais é nos nossos dias. Eu acho que piorou. No tempo de Paulo, diriam: Paulo, você está errado. As suas ideias estão equivocadas. Nos nossos dias, o mero fato de termos uma ideia já nos torna arrogantes. Quem é você para dizer que eu estou errado? Porque a sua verdade é melhor do que a minha? Se no tempo de Paulo ele poderia ser comparado como um louco pelos gentios ou como um escandaloso pelos judeus, hoje nós somos envergonhados, sendo acusados de arrogantes, porque temos convicção em uma mensagem. E alguns não querem ser passar por arrogantes. Alguns estão comprando a ideia do nosso tempo, de cada um ter a sua verdade, aquela mensagem do respeito falso. Pois devemos respeitar os homens, mas é uma mensagem que nos oprime. Uma mensagem da boa convivência. E não querem ficar um pé no evangelho. Não têm coragem de anunciar o evangelho, de que o homem é pecador e precisa de Deus. É muito arrogante dizer isso. Então eu vou propor um evangelho aqui mais light. E vão adaptar a mensagem do evangelho aos ditames do nosso tempo. Porque se envergonham do evangelho. Do verdadeiro evangelho. Não querem se passar e receber a pecha e serem rechaçados. Porque creem e se associam a essa mensagem. É um defeito moral da nossa parte quando pensamos assim. Porém, meus irmãos, a advertência que vem da parte dos lábios do Senhor Jesus, ela não caducou. Pois ele nos diz em Mateus, ou melhor, Marcos 8,38, o seguinte: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se você não tem esta convicção que Paulo expressa aqui, Jesus também estará dizendo: eu não terei convicção de que o teu nome estará sobre mim naquele dia. Se você não deseja se associar a mim, e o faz com firmeza e com convicção, diz Cristo: eu não me associarei a você naquele grande dia. A advertência de Cristo não caducou. Paulo compreendeu. Você compreende o que o evangelho significa para você? Eu lhe pergunto novamente. Responda para si mesmo. Você está convicto? Disposto a se associar ao evangelho a despeito de toda a oposição dos homens, da sua família, dos seus colegas de trabalho, da escola, faculdade, professores? Você está disposto a se passar por bitolado, retrógrado, autoritário, arrogante, porque crer em uma mensagem que anuncia que o homem é fraco e pecador, num tempo onde o homem é exaltado como aquele que pode todas as coisas? Creia em você mesmo, creia no seu potencial, e você diz: o seu potencial te levará para o inferno. Você está disposto a crer nessa mensagem e anunciá-la com convicção? O apóstolo Paulo nos confronta aqui. Que ele nos dá as razões pelos quais vale a pena confiar no evangelho. É a mensagem do poder de Deus. É onde a justiça de Deus que nós precisamos se revela e nos é dada pela fé. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha. Você tem vergonha.
Que o Senhor nos conceda fé assim. Não aquela fé que é levada de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Não aquela fé vacilante. Mas a fé convicta. Que não se envergonha do Evangelho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé.